O hospital estava no seu ritmo normal de uma manhã movimentada. Carrinhos de medicação deslizando pelos corredores, vozes misturando pedidos e respostas, passos apressados de enfermeiros indo e vindo. O ar tinha aquele cheiro típico de antisséptico, misturado ao perfume suave de algum visitante. Tudo corria dentro da rotina, até que as portas automáticas da entrada principal se abriram de repente. Não era mais um paciente, nem um familiar aflito. Era um cavalo. O som dos cascos bateu contra o piso frio com um eco metálico, fazendo a conversa parar no mesmo instante. Um homem, sentado na recepção com a ficha médica na mão, deixou o papel cair no colo. Uma enfermeira, no meio de uma frase, perdeu a voz e ficou boquiaberta. Dois médicos que conversavam junto ao balcão se entreolharam, sem saber se corriam para ajudar ou se simplesmente observavam. O animal avançou alguns passos para dentro, relinchando baixo, como se estivesse nervoso. Sua pelagem, de um castanho profundo, brilhava sob a luz que entrava pela porta. Mas não era isso que chamava mais atenção. Amarrado ao seu pescoço pendia algo. Um objeto envolto em um pano gasto, amarrado com um nó firme, balançando levemente a cada movimento. O médico-chefe, que estava a poucos metros, parou subitamente. O olhar dele se fixou no que o cavalo carregava, e a cor sumiu de seu rosto. Reconheceu de imediato. Um segurança deu 2 passos para se aproximar, mas o cavalo recuou, batendo os cascos com força no chão. O barulho soou como um aviso. Os pacientes na sala de espera se afastaram, criando um corredor improvisado. Ninguém ousava chegar muito perto. O silêncio que se formou parecia impossível dentro de um hospital. O bip dos monitores e o burburinho dos corredores, tão comuns, pareciam ter sumido. Só restava a respiração pesada do animal e o leve ranger da corda que prendia o misterioso pacote ao seu pescoço. O médico-chefe deu um passo à frente, mas parou antes de tocar no pano. Seus olhos encontraram os do cavalo, como se buscassem permissão ou um sinal. O nó estava apertado, e o pano, apesar de velho, escondia completamente o conteúdo. Uma enfermeira, com voz quase sussurrada, perguntou: "O que é isso?" Ele não respondeu. O olhar estava preso, não no pano, mas no que sabia que havia ali dentro. Uma lembrança antiga, dolorosa, que jamais imaginou ver novamente. Muito menos assim, trazida por um cavalo no meio de um hospital. Ao redor, os olhares se cruzavam carregados de tensão. Não era apenas curiosidade. Havia algo naquele objeto que parecia mexer com mais de uma pessoa naquele lugar. E no fundo, todos começaram a sentir a mesma coisa. O que quer que estivesse escondido ali não tinha vindo por acaso. Aquele momento estava prestes a mudar tudo. O silêncio que tomou conta do saguão parecia ter peso. Era como se o ar ficasse mais denso, prendendo a respiração de todos. O cavalo permanecia parado, as narinas se movendo rapidamente, soltando bafos quentes que se misturavam com o cheiro frio e limpo do hospital. O médico-chefe continuava imóvel, com os olhos fixos no pano amarrado ao pescoço do animal. Era como se não conseguisse piscar, com medo de que, num piscar de olhos, aquilo desaparecesse. Uma enfermeira se aproximou dele, inclinando-se para falar baixo. "Doutor, precisamos tirar isso daqui. As pessoas estão assustadas." Ele não respondeu, apenas manteve o olhar fixo. Era evidente que sua mente estava longe dali, talvez presa a um passado que poucos conheciam. Um dos médicos mais jovens tentou se aproximar para observar melhor, mas recuou ao ver que o cavalo ergueu a cabeça e bateu o casco contra o chão, produzindo um som seco que ecoou nas paredes. Na recepção, alguns pacientes começaram a cochichar. Um senhor de cabelo branco e olhar cansado, sentado na cadeira de canto, inclinou-se para a mulher ao lado e disse: "Eu já vi isso antes." Mas calou-se de repente, como se tivesse falado mais do que deveria. Do outro lado, uma mãe abraçava o filho pequeno, tentando distraí-lo para que não ficasse com medo. A criança, no entanto, não tirava os olhos do objeto pendurado, como se sentisse que aquilo tinha algo de errado. O diretor do hospital apareceu, com passos apressados, e olhou a cena de longe.
Ajustou os óculos e disse com voz firme, tentando trazer normalidade: "Vamos todos se acalmar. É apenas um animal que entrou aqui. Vamos levá-lo para fora." Mas a voz dele tinha um leve tremor, que não passou despercebido. O médico-chefe desviou os olhos por um instante para encarar o diretor. Foi um olhar rápido, mas cheio de significado. Havia algo que só eles dois pareciam saber. Enquanto isso, os cochichos se intensificavam. O boato de que aquele objeto escondia algo importante corria de boca em boca. Pessoas que nem tinham visto claramente já comentavam como se soubessem a história inteira. O cavalo mexeu a cabeça e o pano balançou. Um feixe de luz atravessou a janela e iluminou o contorno do pacote. Nesse momento, o médico-chefe deu um passo à frente, mas o cavalo recuou novamente, firme. "Não é hora", murmurou o médico, mais para si mesmo do que para os outros. A enfermeira que estava ao lado dele franziu a testa. Hora de quê?" Ele não respondeu. O silêncio voltou a dominar. E nesse silêncio, todos perceberam que aquela cena não era apenas estranha. Era o começo de algo que ninguém estava preparado para enfrentar. O médico-chefe sabia, e por mais que tentasse esconder, o peso no seu olhar denunciava. Ele conhecia muito bem a verdade, que aquele pano guardava. O pano que envolvia o objeto balançava levemente com a respiração do cavalo. A cada movimento, a corda que o prendia à sua garganta rangia, como se guardasse um segredo que queria escapar. O médico-chefe deu um passo lento para a frente, e seu olhar, mais do que curioso, estava carregado de lembranças. Ele sabia exatamente o que havia ali. Anos antes, vira aquele mesmo embrulho, com o mesmo nó e o mesmo tecido gasto, nas mãos de alguém que desapareceu sem deixar rastros. Aquele pano não era comum, era de um tecido cru, amarelado pelo tempo, manchado em alguns pontos. A corda era grossa, áspera, e dava a impressão de que havia sido amarrada com pressa, mas com força suficiente para impedir que se soltasse. Uma jovem visitante, que estava na fila da farmácia interna do hospital, aproximou-se discretamente e murmurou para outra. Minha avó contava histórias sobre um pacote assim. Dizia que quando aparecia, algo ruim sempre acontecia. O comentário fez alguns olhares se virarem, e o burburinho começou a crescer novamente. Um homem idoso, sentado perto da porta, encostou as mãos trêmulas nos joelhos e, com a voz baixa, disse: "Eu já vi isso." E calou-se de repente, como se tivesse se arrependido. O cavalo, talvez sentindo a tensão no ar, balançou a cabeça e puxou o corpo para trás. O objeto bateu contra seu peito, produzindo um som abafado, mas metálico, como se algo rígido estivesse escondido sob o pano. O médico-chefe se ajoelhou lentamente, tentando se aproximar sem assustar o animal. "Calma", disse ele com a voz baixa, mas firme. Um segurança deu um passo adiante. "Doutor, é melhor eu pegar." "Não." A resposta foi tão rápida e cortante que todos pararam. O silêncio voltou a dominar, e o médico continuou encarando o objeto, como se estivesse prestes a tocar num fantasma do passado. Naquele instante ele se lembrou do dia em que vira aquilo pela primeira vez. Era noite, chovia forte, e o pacote estava nas mãos de uma pessoa ensopada que entrou correndo pela porta dos fundos do hospital, pedindo ajuda. Poucas horas depois, essa pessoa sumiu e ninguém mais falou sobre o assunto. Até hoje. Agora, aquele mesmo objeto estava de volta, amarrado ao pescoço de um cavalo que ninguém sabia de onde viera. Um homem no canto da sala arriscou: "Talvez seja melhor abrir logo e acabar com esse suspense." Mas o médico-chefe não respondeu. Em vez disso, apenas se levantou devagar, mantendo os olhos fixos no pacote. Ele sabia que, uma vez aberto, nada mais voltaria a ser como antes. O cavalo continuava ali, firme, como se tivesse sido enviado com uma missão. E o embrulho, cada vez mais, parecia menos um simples objeto e mais uma chave para um passado que todos tentaram esquecer. O pano que envolvia o objeto balançava levemente com a respiração do cavalo. A cada movimento, a corda que o prendia à sua garganta rangia, como se guardasse um segredo que queria escapar.
O médico-chefe deu um passo lento para a frente e seu olhar, mais do que curioso, estava carregado de lembranças. Ele sabia exatamente o que havia ali. Anos antes, vira aquele mesmo embrulho, com o mesmo nó e o mesmo tecido gasto, nas mãos de alguém que desapareceu sem deixar rastros. Aquele pano não era comum. Era de um tecido cru, amarelado pelo tempo, manchado em alguns pontos. A corda era grossa, áspera, e dava a impressão de que havia sido amarrada com pressa, mas com força suficiente para impedir que se soltasse. Uma jovem visitante, que estava na fila da farmácia interna do hospital, aproximou-se discretamente e murmurou para outra. Minha avó contava histórias sobre um pacote assim. Dizia que quando aparecia, algo ruim sempre acontecia. O comentário fez alguns olhares se virarem e o burburinho começou a crescer novamente. Um homem idoso, sentado perto da porta, encostou as mãos trêmulas nos joelhos e, com a voz baixa, disse: "Eu já vi isso." E calou-se de repente, como se tivesse se arrependido. O cavalo, talvez sentindo a tensão no ar, balançou a cabeça e puxou o corpo para trás. O objeto bateu contra seu peito, produzindo um som abafado, mas metálico, como se algo rígido estivesse escondido sob o pano. O médico-chefe se ajoelhou lentamente, tentando se aproximar, sem assustar o animal. "Calma", disse ele com a voz baixa, mas firme. Um segurança deu um passo adiante. "Doutor, é melhor eu pegar." "Não." A resposta foi tão rápida e cortante que todos pararam. O silêncio voltou a dominar, e o médico continuou encarando o objeto, como se estivesse prestes a tocar num fantasma do passado. Naquele instante, ele se lembrou do dia em que vira aquilo pela primeira vez. Era noite, chovia forte e o pacote estava nas mãos de uma pessoa ensopada, que entrou correndo pela porta dos fundos do hospital, pedindo ajuda. Poucas horas depois, essa pessoa sumiu e ninguém mais falou sobre o assunto. Até hoje. Agora, aquele mesmo objeto estava de volta, amarrado ao pescoço de um cavalo que ninguém sabia de onde viera. Um homem no canto da sala arriscou: "Talvez seja melhor abrir logo e acabar com esse suspense." Mas o médico-chefe não respondeu. Em vez disso, apenas se levantou devagar, mantendo os olhos fixos no pacote. Ele sabia que, uma vez aberto, nada mais voltaria a ser como antes. O cavalo continuava ali, firme, como se tivesse sido enviado com uma missão. E o embrulho, cada vez mais, parecia menos um simples objeto, e mais uma chave para um passado que todos tentaram esquecer. As palavras do médico-chefe pareciam ter acendido uma faísca no saguão. Um paciente, sentado perto da parede, ergueu a mão e falou: "Doutor, isso me lembra outra história. Anos atrás, no hospital da cidade vizinha, um pacote igual apareceu. E pouco depois sumiu, junto com uma enfermeira." Um murmúrio correu entre os presentes. A enfermeira que estava atrás do balcão aproximou-se, com os olhos arregalados. "Eu também ouvi falar disso. Minha tia trabalhava lá. Disseram que a enfermeira tinha descoberto algo sobre um médico influente." O médico-chefe respirou fundo. "Não é só coincidência", disse ele com firmeza. "Esse pacote é um aviso. E não é a primeira vez que ele aparece." O diretor do hospital apertou as mãos atrás das costas, como se tentasse se manter no controle, mas o suor que escorria em sua testa o denunciava. Foi então que uma mulher alta, de cabelos grisalhos, que estava sentada na sala de espera, levantou-se devagar. Sua voz era calma, mas carregada de peso. "Eu conhecia a enfermeira que desapareceu daqui. Ela me contou, semanas antes de sumir, que tinha provas sobre irregularidades graves. E me avisou: se um dia eu não voltar, procure um pacote como este." A confissão fez a tensão aumentar. O cavalo permaneceu imóvel, como se entendesse que sua presença tinha um propósito. O pano velho que cobria o objeto balançava suavemente, quase convidando alguém a desfazer o nó. O médico-chefe olhou em volta. As peças começavam a se encaixar. Não era um caso isolado. Pacotes iguais, histórias de sumiços, provas escondidas. Um padrão estava se revelando diante de todos. "A quem mais já ouviu falar disso?" perguntou ele, com voz alta o suficiente para ecoar no saguão. 3 mãos se ergueram ao mesmo tempo. Um paciente, uma enfermeira e um homem que estava de passagem para visitar um parente.
Cada um tinha uma lembrança parecida, sempre um pacote, sempre ligado a alguém que desaparecia ou era silenciado. O diretor tentou interromper. Basta! Isso está virando um circo. Mas ninguém lhe deu ouvidos. O clima no hospital havia mudado completamente. O saguão, que antes era apenas um local de espera, agora parecia uma sala de audiência, onde as histórias se conectavam e revelavam um passado perigoso. O médico-chefe voltou-se para o diretor, o olhar duro. Se este pacote contém o que eu penso, hoje a verdade vem à tona. Eu não vou permitir que desapareça de novo. Ele, então, deu um passo firme em direção ao cavalo. Os olhos de todos o seguiram. Alguns pareciam ansiosos, outros temerosos. Naquele instante, ficou claro. Aquela não era apenas a história de um animal que entrou num hospital. Era o desfecho de uma série de segredos que, finalmente, estavam prestes a ser expostos. E a decisão de abrir ou não aquele pacote poderia mudar tudo. O médico-chefe ficou diante do cavalo, tão perto que podia sentir o calor da respiração do animal. Com um movimento lento, estendeu a mão até o pano amarrado. O cavalo não recuou, pelo contrário. Abaixou levemente a cabeça, como se aceitasse que aquele era o momento. Ele puxou a corda com cuidado, desfazendo o nó apertado. O pano se abriu aos poucos, revelando um volume de papéis amarelados pelo tempo, presos por um cordão fino. No topo havia um envelope dobrado, com o nome do hospital escrito em letras grandes e desbotadas. O médico-chefe ergueu o envelope para que todos vissem. Isto, disse com a voz grave, é o que tantos tentaram esconder. Sem esperar mais, ele abriu o envelope e retirou uma carta escrita à mão. A caligrafia era firme, mas havia borrões de tinta, como se tivesse sido escrita às pressas. Ele começou a ler em voz alta. Se esta carta chegou até vocês, significa que eu não estou mais aqui. Trabalhei anos neste hospital e descobri coisas que me impediram de continuar calada. Vi desvios de verbas, laudos falsificados, pacientes usados para testes sem autorização. Guardei provas e registrei tudo. Sei que minha vida está em risco, mas precisava deixar um rastro. Confio que um dia alguém terá coragem de mostrar a verdade. Lídia. O nome ecoou pelo saguão como um trovão. Muitos reconheceram. Era o nome da enfermeira desaparecida. Um murmúrio de choque tomou conta do ambiente. Pacientes se entreolhavam, enfermeiros levavam as mãos à boca, alguns médicos recuaram, claramente abalados. O médico-chefe folheou rapidamente os papéis que estavam no pacote. Eram relatórios, cópias de documentos, fotos e até gravações transcritas. Cada folha era uma acusação direta contra pessoas que ainda trabalhavam ali. O diretor, pálido como um lençol, avançou alguns passos, estendendo a mão. Entregue isso. Vamos resolver internamente. Mas o médico-chefe recuou um passo, protegendo os documentos junto ao corpo. Internamente? Foi assim que esconderam tudo até agora. Não, isso vai sair daqui. O diretor fechou o punho, o rosto tomado pela raiva. Você está destruindo o hospital. Não, respondeu o médico-chefe com firmeza. Estou salvando a verdade. O cavalo soltou um relincho forte, como se endossasse as palavras. O som ecoou pelas paredes, fazendo todos se calarem. O clima no saguão era de ruptura total. Não havia mais volta. A rotina do hospital estava em ruínas, substituída pela revelação de um esquema que ninguém imaginava ser tão profundo. E ali, diante de todos, estava a prova. Anos de silêncio, quebrados por um pacote, que reapareceu no pescoço de um cavalo. A carta havia mudado tudo. E agora nada nem ninguém conseguiria enterrar essa verdade novamente. O médico-chefe permaneceu no centro do saguão, segurando firme os documentos e a carta de Lídia. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som da respiração lenta do cavalo. Ninguém ousava se mover. Todos sabiam que aquele momento estava marcado, para sempre na história daquele hospital. Ele olhou em volta. Via nos rostos um misto de choque, indignação e alívio. Choque pelo que foi revelado. Indignação por tudo ter sido escondido. E alívio porque, finalmente, a verdade estava ali, à luz do dia. Sem dizer mais nada, o médico-chefe caminhou até a mesa central da recepção. Colocou a carta sobre a superfície de vidro,
com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Ao lado, depositou todos os documentos. "Nem estes papéis ficam aqui. Quem quiser saber a verdade, que leia", disse com a voz firme. O diretor deu um passo à frente, mas parou ao perceber que vários funcionários e pacientes estavam agora entre ele e a mesa. O isolamento era claro. Ninguém mais o via como autoridade. O cavalo, como se tivesse cumprido sua missão, deu 2 passos para trás. Seu olhar se fixou no médico-chefe, e por um breve instante pareceu que os dois se entendiam. O médico deu um leve aceno de cabeça, como quem agradece. Então, ele retirou do bolso o crachá com seu nome e o prendeu no mesmo cordão que antes segurava o pacote. Deixou o crachá pendurado ali, sobre os papéis, como um símbolo de que estava disposto a deixar tudo para defender aquela verdade. Alguns se emocionaram. Uma enfermeira chorou baixinho. Um paciente idoso murmurou: "Finalmente." O médico-chefe virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Seus passos ecoavam no chão frio, cada um deles carregando a decisão de não voltar atrás. Não olhou para o diretor, não olhou para os curiosos. Olhou apenas para frente. O cavalo o acompanhou, andando ao seu lado, até chegar à entrada principal. Ali, o animal parou, olhou mais uma vez para dentro e depois saiu lentamente, sumindo pela rua. O saguão permaneceu em silêncio. A luz da manhã atravessava as portas e, por um instante, um feixe iluminou diretamente a carta de Lídia sobre a mesa. As letras, mesmo gastas, pareciam brilhar sob a luz, como se a própria verdade quisesse se mostrar. Alguns começaram a se aproximar para ler. Outros ficaram onde estavam, ainda processando o que havia acontecido. Mas todos sabiam que nada voltaria a ser como antes. O médico-chefe não estava mais ali para ver, mas o gesto final que deixara seria lembrado. A carta e os documentos expostos. O crachá pendurado como promessa. E a certeza de que naquele dia, um hospital inteiro foi forçado a encarar seu passado. E aquela verdade nunca mais seria calada.